Existem séries que se importam apenas em passar uma história divertida. Existem séries que passam alguma mensagem, ao mesmo tempo que contam uma história divertida. E existem obras que servem quase que como um manifesto ideológico de seu autor. Eu acredito que Sonny Boy se encontra nesse último grupo. Sonny Boy não é feito para ser uma obra qualquer de temporada, que será esquecida no final da mesma. Ela não é uma obra feita para lucrar sem nenhum risco. Sonny Boy faz algo que é muito comum, ser uma obra feita para mostrar um ponto de vista e uma visão ideológica. O significado profundo que Sonny Boy carrega consigo é a visão política e ideológica de seu autor, não alguma história complexa sobre mecânica quântica. O diretor e roteirista é Shingo Natsumi, conhecido principalmente por ter dirigido a primeira temporada de One Punch Man. Em Sonny Boy, Natsumi trabalha junto com seus artistas favoritos, desde a staff do anime em si, até a trilha sonora, e mostra referências a muitas das coisas que ele gosta, desde Robinson Crusoe até Super Mario, fazendo Sonny Boy se tornar uma obra totalmente pessoal. De acordo com o Shingo Natsumi, numa entrevista, o tema de Sonny Boy são as frustrações e dificuldades que qualquer pessoa sente ao viver. Cada ponto de vista subjetivo, não importa qual seja, está correto de alguma forma. Um dos temas da história são as crianças que continuam a resistir à ilogicidade que nasce dessa subjetividade. Nessa mesma entrevista, Natsumi também disse que Nagara é um reflexo dele mesmo durante a adolescência. Sonny Boy não é um anime para todo mundo. Ele é feito para ninguém além de seu autor. Mas se você é o tipo de pessoa que acredita que seja interessante ficar imerso na visão de mundo descompromissada de alguém, é difícil imaginar uma obra mais interessante do que Sonny Boy. Sonny Boy inicia com Nagara deitado no chão de uma sala vazia e olhando uma conversa no seu celular com a tela quebrada. Essa conversa é uma troca de mensagens com sua mãe. Porém, apenas Nagara enviou as mensagens, sem receber qualquer resposta. O que nos dá um primeiro contexto sobre a situação familiar, financeira e social de Nagara. Nesse mesmo episódio, nós temos a primeira vez que o anime comunica temas sobre a formação de sociedade e o autoritarismo. É a primeira vez que temos contato com as regras do mundo, com as punições que os alunos sofrem, com os alunos decidindo criar uma espécie de governo dentro da escola, para que eles continuem seguindo as regras, mesmo quando os professores não estão olhando. De acordo com Shingo Natsumi, regras são o que unem todas as sociedades na vida real. A história é inspirada nas ilogicidades que podem surgir por meio de regras. Elas podem afetar não apenas a formação e os relacionamentos dentro da sociedade, mas também os fenômenos físicos. Durante os próximos episódios, nós vemos o começo de uma sociedade hierárquica se estabelecendo, com a hierarquia baseada em poder. Os que estão no topo terão funções gerenciais, como Pony e Cap. Eles supervisionam e dão ordens. No segundo nível, aqueles com superpoderes tornam a mão de obra obsoleta. Em uma cena, um garoto aparece terraformando árvores inteiras, como se não fosse nada, enquanto os alunos do terceiro nível, os sem poderes, trabalhavam sob o sol quente. Os fatores que costumavam determinar nossa posição social e aptidão agora foram substituídos por algo ainda mais absurdo: se você é ou não alguém com poderes. E os reclusos, os que não se sentiam inclusos na sociedade, se trancam em seu próprio mundo dentro de cortinas. O episódio 4 foi o maior divisor de águas do anime. O mais odiado e o que realmente provou que o anime era imprevisível e faria qualquer coisa que desse na telha, mas ainda muito importante tematicamente. O episódio inteiro é basicamente um monólogo de Cap, contando a história de uma liga de beisebol primata. Muitos acharam um episódio entediante, enquanto outros se encantaram com a história e a descrição. Eu fiz parte do segundo grupo. Enquanto você pode enxergar esse episódio como uma espécie de crítica à cultura esportiva, de como nós criamos esportes competitivos para saciar nossos instintos de luta, e sobre a violência de atletas e da torcida, algo interessante é como o episódio usa a cultura esportiva como metáforas para os personagens. Nozomi tem muito talento, mas ela está mais interessada em outras coisas, então esse talento é desperdiçado. Nagara foi colocado em uma posição na qual ele não se encaixa, e assim como o árbitro, ele sente que tem um peso do mundo em suas costas. Ace, assim como o azulão, é um prodígio, que só quer os olhos nele, porque só ele é bom no jogo. A forma de ver o mundo dos macacos simboliza isso. Ele aponta a lanterna para si próprio. Isso mostra como ele quer as luzes apontadas para si mesmo.
E por último, temos Cap. Apesar de não ser o melhor, ele é o único que realmente ama o esporte. O episódio também pronunciou o futuro de como o Nagara foi abandonado pelo resto da classe, mas ele ainda está decidido a encontrar o caminho de casa. No final do episódio, temos novamente uma figura autoritária e quase divina aparecendo, com a figura da professora. E pulando para o episódio 6, temos as maiores revelações da série até então, que as vozes de Deus que Roshi ouvia eram na verdade do diretor da escola, que os náufragos, na verdade, são cópias de suas versões verdadeiras, e a figura do Yamabiko nos confirma que o fluxo do tempo nesses outros mundos é convoluto. Eu poderia tentar explicar isso usando o paradoxo dos gêmeos, flutuação quântica ou o gato de Schrödinger, mas esse não é o foco do vídeo. No episódio seguinte, nós temos um mundo onde há um grupo de náufragos fazendo um trabalho inútil, no estilo do trabalho de Sísifo, carregando tijolos para a construção de uma suposta torre, porque eles não querem pensar. E lá, existe um grupo que comanda todos e eles tentam culpar Nagara por tudo. Qualquer pessoa naquele mundo poderia virar de cabeça para baixo, do jeito que Nagara fez, mas todos eles são formigas operárias, satisfeitas com sua situação, que não se esforçam para mudar sua situação ou mesmo pensar sobre as funções que lhes eram atribuídas, apenas continuando cegamente sua rotina diária dentro de sua metafórica fazenda de formigas. O episódio 8 é um episódio que quebra um pouco o ritmo da história, para contar pra gente de onde o Yamabiko veio e para mostrar como a história do Yamabiko se repete no Nagara. Mas dessa vez, o Nagara é capaz de fazer a coisa certa, enquanto o Yamabiko escolheu se isolar totalmente. Ao longo do episódio, vemos Yamabiko compartilhar seu ressentimento sobre o que ele fez e não fez, o que também é reforçado no final, quando vemos Nagara compartilhar seus arrependimentos sobre sua própria vida. Nesse momento, o guerra é uma representação de um vácuo moral. A guerra é um conceito que não existe por si só. Sempre há pelo menos um partido que a trava. Nesse caso, os alunos. A guerra não surgiu por si só. Ela surgiu por causa dos problemas que os alunos tiveram. A guerra não é a causa, ela é o efeito. Por isso Kodama não conseguia curá-lo. Da próxima vez que Guerra aparece, ele aparece como um aluno vazio, sem pensamentos, caindo num desfiladeiro sem fim numa terra árida. Uma interpretação para isso é que a natureza da guerra em nosso mundo é como se estivéssemos caindo nela indefinidamente. Ela rasga uma fenda em nosso mundo, gerando divisão, ódio e derramamento de sangue. E que assim como o personagem está inconsciente, a guerra é fútil, vazia, sem valor, e nos deixou acostumados e entorpecidos. Por isso, eles só conseguiram matar ele quando levaram ele à força para a superfície. No penúltimo episódio da série, após a morte do Guerra, temos uma das cenas mais emocionantes do anime, com o funeral da Nozomi, embalada pela trilha sonora incrível que esse anime tem, com a volta de Ashdani e a construção do foguete para levá-los de volta para casa. Algo que se mostra interessante em simbolismo nesse episódio é como os gatos, que antes agiam quase que como pais superprotetores para Mizuho, agora deixam ela ir, simbolizando o que essa série é sobre, o amadurecimento. O episódio final é autoexplicativo. Não tivemos nenhuma revelação extraordinária, e o mundo voltou a uma das possibilidades anteriores, agora com a Nozomi viva. Aparentemente, a criação da morte naquele mundo causou a ruína, como Asakaze disse para Nagara nesse episódio. Nagara e Mizuho continuam sua vida nesse mundo. Esse é só o começo das vidas adultas deles. Eles não podem controlar ou mudar o mundo, mas eles podem refletir sobre os acontecimentos de suas vidas e seguir em frente sem hesitar. Enfim, talvez tudo que eu falei aqui tenha sido raso demais. Ou talvez eu tenha colocado mais dúvidas na mente de vocês do que sanado dúvidas já existentes. Mas se alguém quiser analisar Sonny Boy, ele pode escrever um livro que ainda terá conteúdo. E de acordo com o próprio diretor, qualquer ponto de vista da obra está correto de alguma forma. Espero que tenham aproveitado a viagem, seja no anime, seja nesse vídeo. Se gostaram do vídeo, considerem se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima. Esse é só o começo.